Olá a todos e sejam bem-vindos ao Orbim. Já imaginaram um muro que, do dia pra noite, separa famílias, amigos e uma nação inteira? Parece roteiro de filme, mas essa foi a realidade de milhões de pessoas. Hoje, vamos mergulhar fundo na história do Muro de Berlim. Para entender por que esse muro foi construído, precisamos voltar no tempo, mais precisamente para o final da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, a Alemanha, derrotada, foi ocupada e dividida entre as 4 potências vencedoras: Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Os aliados ocidentais unificaram suas zonas de ocupação, dando origem à República Federal da Alemanha, ou Alemanha Ocidental, um país capitalista e democrático. Já a União Soviética estabeleceu a República Democrática Alemã, a Alemanha Oriental, um regime comunista de partido único. O grande problema era Berlim. A antiga capital alemã ficava bem no meio do território da Alemanha Oriental, mas, assim como o resto do país, também foi dividida em 4 setores. Berlim Ocidental se tornou uma ilha de liberdade e capitalismo dentro de um mar comunista. Era como ter um portal para outro mundo no quintal de casa. E, naturalmente, as pessoas começaram a atravessar esse portal. Em 1961, cerca de 2,7 milhões de alemães orientais fugiram para o lado ocidental. Era uma verdadeira sangria populacional. Profissionais qualificados, como médicos, engenheiros e professores, buscavam melhores salários, mais liberdade e oportunidades que não existiam no regime socialista. Essa fuga em massa era não só um problema econômico para a Alemanha Oriental, mas também uma enorme humilhação política para o bloco comunista. Mostrava ao mundo que, quando tinham a chance de escolher, as pessoas preferiam o capitalismo. A liderança da Alemanha Oriental, com o apoio de Moscou, sabia que precisava fazer algo drástico para estancar essa hemorragia. A solução: fechar a fronteira de uma vez por todas. E assim, na madrugada de 13 de agosto de 1961, os berlinenses acordaram em uma cidade dividida. Soldados e trabalhadores da Alemanha Oriental começaram a esticar quilômetros de arame farpado e a erguer barricadas, cortando ruas, linhas de trem e metrô. Famílias que moravam em lados opostos da rua foram separadas instantaneamente. Pessoas que tinham ido visitar amigos ou parentes no outro lado na noite anterior, de repente, não podiam mais voltar para casa. O choque foi absoluto. O que começou como uma cerca improvisada de arame farpado rapidamente evoluiu para algo muito mais sinistro e permanente. Ao longo dos anos, o Muro de Berlim se transformou em uma complexa fortaleza de concreto com mais de 155 quilômetros de extensão. Não era apenas uma parede, era um sistema de defesa mortal, conhecido como a Faixa da Morte. Imagine a cena. Primeiro, um muro de concreto de quase 4 metros de altura. Se alguém conseguisse escalar, encontraria uma área de areia e cascalho, projetada para mostrar pegadas. Depois, vinham cercas eletrificadas, obstáculos anti-veículos, cães de guarda e, o mais aterrorizante de tudo, torres de vigilância com soldados armados que tinham ordens expressas para atirar em quem tentasse cruzar. O Muro de Berlim se tornou o símbolo mais potente e visível da Guerra Fria. A personificação da cortina de ferro que dividia a Europa e o mundo em 2 blocos ideológicos opostos. De um lado, o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos. Do outro, o comunismo, sob a influência da União Soviética. A vida na sombra do muro era surreal. Em Berlim Ocidental, a parede era coberta de grafites coloridos, um símbolo de protesto e expressão artística. Já no lado oriental, o muro era cinza austero e birreado. Era um lembrete constante da falta de liberdade. Por quase 3 décadas, o muro não apenas dividia uma cidade, mas também corações. Avós não viram seus netos crescerem. Irmãos se tornaram estranhos. E amizades foram congeladas no tempo. Apesar do perigo extremo, a vontade de ser livre era mais forte. A história do Muro de Berlim é também uma história de coragem e criatividade inacreditáveis.
Nas tentativas de fuga, as pessoas tentaram de tudo. Túneis cavados à mão por meses a fio, balões de ar quente construídos em segredo com pedaços de tecido, carros com compartimentos escondidos e até mesmo tirolesas improvisadas entre prédios. Algumas dessas fugas foram bem-sucedidas e viraram lendas. Outras, infelizmente, terminaram em tragédia. Estima-se que mais de 140 pessoas morreram tentando cruzar o Muro de Berlim, transformadas em mártires da busca pela liberdade. Cada história é um testemunho poderoso da resiliência do espírito humano. Mas, como diz o ditado, nada dura para sempre. No final da década de 1980, o bloco soviético começou a rachar. A economia estava estagnada e os ventos da mudança, impulsionados pela política de glasnost e perestroika do líder soviético Mikhail Gorbachev, sopravam por toda a Europa Oriental. Na Polônia, na Hungria e na Tchecoslováquia, os regimes comunistas começaram a ceder à pressão popular. Na Alemanha Oriental, a população também foi às ruas, em protestos massivos pedindo reformas e liberdade. A pressão era insustentável. E então veio o momento que mudou o mundo. Na noite de 9 de novembro de 1989, em uma coletiva de imprensa confusa e transmitida ao vivo, um porta-voz do governo da Alemanha Oriental, Günter Schabowski, anunciou novas regras de viagem. Pressionado por um jornalista, ele disse, de forma um tanto hesitante, que os alemães orientais poderiam cruzar a fronteira. Quando perguntaram a partir de quando, ele folheou seus papéis e disse, até onde sei. Imediatamente, sem demora, a notícia se espalhou como fogo. Milhares de berlinenses orientais, incrédulos, correram para os postos de controle do muro. Os guardas da fronteira, sem ordens claras e sobrecarregados pela multidão, não tiveram outra escolha a não ser abrir as barreiras. O que se seguiu foi uma das cenas mais emocionantes do século XX. Pessoas do leste e do oeste se encontraram, chorando e se abraçando em cima do muro que as separou por tanto tempo. Desconhecidos celebravam juntos, compartilhando champanhe e alegria. Pessoas com martelos e picaretas começaram a derrubar a parede, pedaço por pedaço, em um ato simbólico de libertação. A queda do Muro de Berlim não foi apenas a queda de uma barreira de concreto. Foi o colapso de um sistema e o fim de uma era. O Muro de Berlim não era apenas concreto e arame farpado. Ele foi o palco de décadas de medo, opressão e separação, mas também se tornou um monumento à incansável luta humana pela liberdade e pela união. Sua queda, em 9 de novembro de 1989, não marcou apenas o início da reunificação da Alemanha, mas também simbolizou o fim da Guerra Fria e o começo de uma nova era de esperança para o mundo. A história do muro nos ensina que, por mais altas e fortes que sejam as barreiras que nos separam, a vontade de se conectar e ser livre é uma força ainda mais poderosa. E essa foi a incrível história do Muro de Berlim. Aqui no Arbin, se você se emocionou e aprendeu algo novo com este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para não perder nossos próximos conteúdos e compartilhar essa história fascinante que ajudou a moldar o mundo em que vivemos hoje. Muito obrigado por assistir e até a próxima.